Olá, esta é a Academia Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, o lugar onde nós nos aprofundamos mais sobre temas teológicos e bíblicos para melhor compreendermos a nossa missão no Reino de Deus. É muito bom ter você aqui com a gente. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este espaço, por esta oportunidade de aprendizado. Fica conosco, Senhor, abre nossa mente e coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
Nossa aula de hoje, o lugar da justiça na missão. Mas o que é missão? A essa altura da nossa jornada, pela compreensão do que é missão e a razão de compreendermos que não se trata de salvar almas, mas de viver os valores do reino de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo aqueles que mais necessitam, já se faz presente. Na relação entre igreja e missão, reduzimos a responsabilidade ao indivíduo e nos esquecemos que, em toda a relação bíblica de Deus com a humanidade, o indivíduo não está isolado. A preocupação é comunitária, sempre. Deus chama Abraão para ser uma nação. Moisés conduz um povo. Davi é rei de um povo. Jesus chama um grupo de discípulos. Os discípulos se espalham plantando igrejas. Estes são apenas alguns dos inúmeros exemplos bíblicos. O foco da ação de Deus é sempre no comunitário, nunca no individual. Nesta relação comunitária com a humanidade, Deus não anula de forma alguma a nossa individualidade. Pelo contrário, a ressignifica. É o que nos diz, por exemplo, o Dietrich Bonhoeffer, que já falamos sobre ele aqui no curso. Quando Cristo chama uma pessoa, a convida para vir e morrer. Esta verdade nos coloca na direção da cruz. Quando caminhamos em direção à cruz, não estamos sozinhos, mas temos as relações diretas e indiretas. Nas diretas estão os círculos sociais mais próximos de nós, família estendida, igreja, escola, vizinhos. Nas indiretas estão as demais relações sociais, ou seja, todas as pessoas com quem nós convivemos. Como se dá, então, a missão neste contexto? Olhando para além da especificidade. O Evangelho, bem entendido, é integral. Responde ao homem como pessoa em sua totalidade. Não escolhe somente um tipo de necessidade, as espirituais ou físicas, para responder unicamente a elas. A missão, portanto, não consegue ser efetiva se fica restrita somente às questões espirituais. Ela deve ser entendida no viver a fé de maneira a anunciar o Evangelho e minimizar as consequências do pecado nesta vida. John Perkins, um cristão estadunidense, ativista dos direitos civis, professor de Bíblia, está aí já nos seus 91 anos de idade, nos aponta 3 direções para melhor cumprirmos a missão. Vamos entendê-las? Primeira, recolocação. Para servir de maneira efetiva aos pobres, devo recolocar-me, ou seja, integrar-me à comunidade necessitada. Ao ser vizinho dos pobres, as necessidades da comunidade se tornam minhas, pois eu sou parte da comunidade. Reconciliação. O Evangelho tem poder para reconciliar as pessoas, tanto com Deus como com os demais. A reconciliação que atravessa barreiras raciais, culturais e econômicas não é um aspecto opcional do Evangelho. Redistribuição. Deus nos chama a compartilhar com aqueles que sofrem necessidade. Isso significa compartilhar nossas capacidades, nosso tempo, nossas energias e nosso Evangelho de forma que capacitem as pessoas a interromper o ciclo da pobreza e a assumir sua própria responsabilidade diante de suas necessidades. Percebam que a busca por justiça social é uma das faces da missão que nos foi confiada. O despertamento da igreja para as questões sociais, ocorrido nas décadas de 1990 e 2000, vem sendo refreada por um contra-ataque daqueles que dependem da pobreza para garantir sua riqueza. E isso acontece dentro da igreja. Quando René Padilha escreveu seu livro, diz que as pessoas da minha geração, com longa militância nas fileiras evangélicas, lembrarão que há apenas 2 décadas ninguém podia falar de responsabilidade social dos cristãos sem ser taxado de comunista.
É impressionante notar que esta realidade voltou a ser presente exatamente nas 2 últimas décadas para nós. Um pastor ou um cristão que pregue justiça social será perseguido e cancelado facilmente pelas forças econômicas e políticas que legitimam a opressão e a pobreza. É preciso romper com as ideologias que legitimam tais mecanismos e voltar a assumir nosso papel como igreja na mitigação da pobreza no mundo. Se todos cremos no consenso e nos dados estatísticos de que o Brasil é um país injusto, por que a igreja não é agente de justiça? Em um país de injustiças, se a igreja não é perseguida, é porque é conivente com a injustiça, diz o santo Dom Oscar Romero. Historicamente, nas décadas de 60 e 70 do século passado, a igreja buscou se alinhar com ideais do reino de Deus, buscando na justiça social, na causa do pobre, do órfão e da viúva, viver a sua missão. O reflexo disto foram 2 correntes teológicas. A teologia da libertação, com grande alcance entre católicos romanos e reformados do campo teológico progressista, surge com uma proposta de ação direta em favor dos perseguidos por causa da justiça. Como resposta a este movimento, os evangelicais firmam o Pacto de Lausanne, surgindo assim a teologia da missão integral, que vem ganhando força nos últimos anos nos meios reformados também do campo teológico progressista, mas que é de maior alcance entre os evangélicos históricos do campo mais moderado e conservador. Ambas são acusadas de marxistas e comunistas, tanto teologia da libertação quanto teologia da missão integral. É difícil dizer não haver influência, já que temas correlatos se interseccionam nesta conversa. Mas daí a afirmar que o marxismo na igreja fez nascer a teologia da libertação e a teologia da missão integral é desconhecer a história da igreja e a própria Bíblia. Todo movimento de busca por justiça social foi sendo refreado ao longo dos anos por uma posição limitante de denominações evangélicas que veem no homem apenas uma alma a ser salva, e não um irmão a ser acolhido, integrado e ajudado. Quando falamos da missão que nos foi confiada, como parte do povo de Deus, não estamos falando de mandar almas para o céu, mas sim de minimizar o sofrimento e a dor de quem vive aqui e agora, ao nosso lado, e carece de ter a mente e o coração transformados, a fé e a espiritualidade fortalecidas, a fome e a pobreza minimizada, de preferência eliminada, de suas vidas. A busca por justiça, quer social, quer econômica, é uma das muitas faces da nossa missão como servos de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta aula de hoje, pelo teu cuidado, pela tua direção para com as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, dá-nos sempre da tua paz, é o que nós pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo sejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos na nossa próxima aula da Academia Bíblica. Um grande abraço.